própria transição rumo às energias renováveis em 2020. Desde então, desenvolve pesquisa na área de energia, com foco nos temas de bioenergia, modelagem integrada, eficiência energética e transição energética. Atualmente, coordena a equipe técnica da Associação Brasileira do Biogás, a ABiogás, contribuindo com o posicionamento da associação e desenvolvimento do mercado de políticas públicas voltadas para o setor de biogás e biometano. Chamo ao palco Letícia Lorenz. É cientista política formada pela Universidade de Brasília e atualmente é aluna do mestrado em Economia e Finanças pela FGV, com ênfase em energia elétrica. Ingressou na Abracel em 2014, assumindo a diretoria de Relações Institucionais em 2019. Concluiu o curso O Setor Elétrico e Aspectos Físicos e Regulamentação, ministrado pelo professor Wilson Cristofari, em 2016. E o The Regulation of Power Sector, pela Florence School Regulation, em 2018. Chama ao palco Ângela de Oliveira. Queria esclarecer uma coisa muito rápida, é que a mestre de cerimônia não abraça ninguém, mas hoje é Dia da Mulher e aí a gente está abrindo esse protocolo. Pode ser? Zilda, só um aviso, você tem um cronômetro na sua tela, tá bom? Quando a gente estiver chegando ao final, ele vai ficar vermelhinho para você, tá bom? Muito obrigada. Alô. Gente, a nossa pauta é sobre transição energética. Mas falar sobre transição energética depois da Elbia é um desafio muito grande, né? Eu queria cumprimentar todas vocês, é uma honra estar aqui. Antes da gente iniciar, eu queria dizer, quando a gente vê esse palco cheio, essa plateia cheia, ver daqui do palco, como disseram ontem, é um calor no coração muito grande, como a Patrícia falou ontem do Clima Tempo, né? A gente vai abordar o conceito de transição energética hoje com foco especial em migração energética dos poluentes, né, dos combustíveis fósseis, para como é que é essa migração para as renováveis. É isso que a gente vai focar nesse painel. Eu queria antes deixar o nosso abraço para Tamar Reutemann, da ABiogás, né, Letícia, que ela teve neném o ano passado, no primeiro congresso, né, Lúcia, ela estava com a gente, e agora ela está lá, cuidando do bebê. Muito obrigada, Letícia, por você ter vindo e estar com a gente. Primeiro eu queria dizer que esse painel ele é focado no ODS 7, que é muito importante para a gente, que trata da energia limpa e o desafio da integração das fontes renováveis que não são despacháveis ou das fontes utilizadas no Brasil prioritariamente energéticas de gás e hídrica, e o desafio da inserção dessas tecnologias na fonte atual, nessa transição, né? Queria dizer também, antes, né, Alessandra, que não tem... A Elba falou que ela é a única mulher nas associações como presidente. A gente não pode esquecer que a Alessandra é presidente da Abra-PCH. Então, as associações estão presentes aí com mais mulheres e a gente tem que homenagear a Alessandra aqui nesse painel também. Eu queria começar falando desse clima, né, desse impacto dessas energias. E a primeira pergunta é para a maravilhosa Lara, que discursou o ano passado. Eu acho que a Lara já nasceu dentro da universidade, pelo currículo que ela tem, né, Lara? E eu queria saber de você, Lara, para a gente começar,
qual o impacto dos gases de efeito estufa se a gente continuar com a matriz fóssil que a gente tem, né, e demorar um pouquinho mais para fazer essa transição energética. Qual é esse impacto se a gente demorar na expansão das renováveis? Você pode tirar essa dúvida aqui para a gente, que a gente fala tanto do crescimento das renováveis, mas ele vai demorar um pouquinho mais, né? Perfeito, Zilda. Seu ponto aí foi perfeito. Bom, primeiramente eu queria agradecer toda a organização do evento. O evento está incrível. Eu não tive a oportunidade de participar no passado, então me surpreendi muito esse ano. E acho que foi a Patrícia que falou ontem que se todo mundo tivesse a oportunidade de ver aqui de cima, vocês ficariam maravilhadas e até um pouco com medo. Então vou respirar fundo para conseguir responder essa pergunta. Então, parabéns a todas também pelo Dia da Mulher. Parabéns pelo evento. É um prazer estar aqui. Espero poder colaborar. Bom, essa sessão, né, ela é transição energética, né, uma visão das associações, e eu estou aqui representando a Climatempo. A gente não é uma associação, mas eu achei bem importante participar desse painel, justamente porque a gente está falando de transição energética. E como a Elbe acabou de comentar, né, um dos grandes impulsionadores para ocorrer essa transição energética é a questão das mudanças climáticas. E aí a gente dá alguns passos para trás e precisa justamente entender melhor essa questão do impacto dos gases de efeito estufa. Então, vou explicar para vocês, vou tentar até ser breve aqui, que tem um temporizador aqui para a gente, mas esse aquecimento, né, da Terra, a Terra ela passa por processos cíclicos. Então, é natural a gente ter um aquecimento e resfriamento. Qual que é a grande questão? A gente está intensificando demais esse aquecimento, onde a gente chega na questão de mudanças climáticas. Os gases de efeito estufa, eles, a priori, tá, gente? Então, foco aqui. Eles auxiliam na manutenção da radiação terrestre, fazendo com que a temperatura, principalmente, fique a mesma. Temperatura, por exemplo, se você tem uma temperatura muito elevada, isso prejudica o seu sistema, que por segurança você tem que diminuir a tensão. E quando você diminui essa tensão, você gera menos também, você tem uma menor eficiência. Então, por exemplo, o pessoal olha muito para a irradiação, que num primeiro momento você não tem um impacto tão grande, mas quando você vai ver os outros, né, pormenores, você realmente tem alguns outros fatores que te impactam bastante, nebulosidade, temperatura, e isso olhando para solar, por exemplo. Mas a gente também tem alteração no regime de ventos, olhando a longo prazo, né, falando de mudanças climáticas. A gente tem, a Patrícia apresentou muito bem ontem, alguns slides mostrando, por exemplo, o número de dias secos, e quando a gente tem chuva, é uma chuva, assim, que é um evento extremo, é muita chuva, é muito milímetro de chuva por dia, por hora, enfim, como a gente teve agora no litoral norte. E isso também prejudica, o nível dos reservatórios fica comprometido. Então, a gente está falando do sistema como um todo. Então, realmente, a gente tem que olhar, né, para essa questão de gases do efeito estufa, emissão de gases do efeito estufa. A Elbia também apresentou muito bem, ela falou a porcentagem, né, 75% da emissão ela é proveniente do setor de energia. Então, a gente precisa trazer esse olhar, né, essa importância para a transição energética. Então, isso é um pouquinho dos impactos e a importância. Por que impulsiona tanto a transição energética? Maravilhosa, Lara. Gente, eu tenho 2 filhas, mas deu vontade agora de ter 3. Eu vou levar a Lara lá para casa. Não vou não, né, Patrícia? E lembrando disso, eu queria fazer uma breve pausa aqui, fazer uma homenagem para uma pessoa que, na minha primeira carreira como gestora, foi minha estagiária. Ela está na Naturge, a Gisélia. Fica de pé, Gisélia. Gente, no meu primeiro cargo de gestão, a Gisélia foi estagiária na Naturge. Feliz Dia da Mulher, maravilhosa. E aí eu tenho uma caixinha de maldade agora, porque a Alessandra sempre fala que nos 4 Ds da transição energética existe o 5º D, que é a demonização das hidrelétricas. Então, lá na minha caixinha de maldades, eu perguntei aquela pergunta bem difícil. Alessandra, eu preparei aqui uma pergunta para você explicar essa demonização do setor. E a pergunta é a seguinte:
Nós sabemos que hoje a segurança energética e hídrica, com despachabilidade controlável, ela vem da segurança aí para esse setor, né? Como continuar expandindo o setor, sendo que existe essa demonização que você está falando? Qual é a estratégia de continuar expandindo esse setor? E a gente sabe que as usinas hidrelétricas flexíveis e de resposta rápida são o que suportam a integração da grande quantidade de inserção das renováveis no setor energético, né? Como é que a gente desmonifica, se existe essa palavra, esse setor? Desdemonizar, né? É um dos des importantíssimos no momento no setor elétrico. Bom, antes de responder sua pergunta, eu gostaria muito de agradecer, em nome da Abra PCH, a oportunidade de estar aqui num momento tão especial, com pessoas tão especiais. Meu agradecimento, mais do que especial, à Lúcia Badia, porque ela toca esse projeto com uma maestria, ela é a mentora desse projeto, e isso é muito inspirador. Parabéns a você, a Sila, toda a equipe de vocês. Né? Realmente vocês arrasaram, viu? Foi muito bacana acompanhar esses últimos meses de preparação desse momento aqui. É um evento do setor elétrico totalmente diferente, né? E hoje, especialmente, eu me sinto muito emocionada de estar participando de um evento no setor elétrico, na minha cidade, que está acontecendo na beira do reservatório da PCH Paranoá. Vocês já deram uma olhadinha aí fora, o tanto que é lindo? Já. Né? Então, é uma bênção, né? Quem mora aqui nas redondezas, né? Então, eu estou emocionada também por estar vendo vários colegas do setor elétrico aqui. Eu entrei na ANEEL em 99 para 2000 e estou vendo várias aqui que me acompanharam nessa jornada. Eu entrei no setor elétrico pelas mãos de uma mulher muito competente, a Rosângela Lago, uma pessoa a qual eu tenho muita admiração e gostaria de deixar registrado isso. Então, indo lá para a sua pergunta, né? Para a resposta, de fato, o que acontece hoje no setor elétrico é que houve, nos últimos anos, né, bom, o Brasil hoje ele é o celeiro de novas oportunidades no mundo, né, nesse momento do mundo. Né? O Brasil reúne condições de entregar produtos competitivos, com baixa pegada de carbono, e tem toda uma abundância de recursos renováveis, né? E é exatamente essa abundância de recursos renováveis, a gente tem que lembrar que o Brasil tem sim muito sol, tem muito vento, mas o Brasil ainda tem muita água. O Brasil é um país de vocação hídrica. 97% da água do mundo é salgada. 2% está congelada nas geleiras e sobra apenas 1% de água doce no mundo. E boa parte dessa água está no Brasil. Então, isso não pode ser desperdiçado, né? A gente tem que, de fato, aproveitar isso. E, indo mais direto no que você me perguntou, né? Nos últimos 15 anos, o modelo adotado no nosso setor foi de uma inserção maciça de novas renováveis intermitentes. E, com isso, a diminuição gradativa da participação das hidrelétricas, gerando na base do sistema. E o resultado a gente acompanha com um pouco de preocupação, porque hoje nós temos uma das matrizes mais renováveis do mundo, com uma das tarifas mais caras do mundo. E isso a gente acompanha com preocupação, porque a gente enxerga que o setor caminha para uma instabilidade do ponto de vista econômico. Né? Quer dizer, hoje nós temos aí uma base com fontes teoricamente mais baratas e uma energia mais cara. Então, isso é um grande desafio que vem aí com essa discussão da transição energética, da modernização do setor elétrico, que a gente precisa enfrentar. E, na minha opinião, na opinião da Abra PCH, a inserção de eólica e solar ela precisa vir acompanhada da inserção, da reinserção de hidrelétricas com reservatórios. É a hidrelétrica que tem que fazer a base firme da geração de eólica e solar. Né? As pessoas pensam que hidrelétrica hoje estoca só água, né? Mas os reservatórios das hidrelétricas, eles estão estocando sol, eles armazenam vento,
eles armazenam cana-de-açúcar e ainda tem um grande potencial para gerar hidrogênio verde, né? Principalmente aí as PCHs, que se localizam próximo aos centros de consumo. Então, com linhas feitas pelo empreendedor, puxadas pelo empreendedor e não transferindo o custo para o consumidor. Então, de fato, eu acho que a transição energética, a modernização do setor elétrico, precisa, sim, enxergar a valorização de hidrelétricas e seus reservatórios, né? Criar reservatório não é impactar, como muita gente pensa, né? Hoje, você criar reservatório é você criar disponibilidade hídrica, né? A água é uma coisa, e não só para geração de energia, né? Para todos os usos. Então, assim, o Brasil precisa realmente enfrentar essa discussão. Nós temos condição de ter uma matriz, assim, eu sonho com uma matriz aí 100% renovável, por que não, né? Nós temos condição de estar no topo, de estar liderando as discussões no mundo a respeito desse assunto, e a gente precisa avançar muito nas discussões ainda. Obrigada, Alessandra. Gente, a missão aqui da moderação é tirar o melhor de cada uma aqui, né? E a gente tenta fazer uma linha de raciocínio, levando a gente para o painel que fale dessa transição, e aqui a gente está muito bem representado com fontes que a gente falou pouco ontem, né? E uma dessas fontes é a Associação Brasileira de Biogás representa, a Letícia está representando, e a gente sabe que a transição energética a gente tem que olhar para todas as fontes, e ela passa também pelo aproveitamento de resíduos muito fortemente, mas eu não quero só falar de resíduos, eu quero representar aqui também as outras frentes da associação que trata do gás, né? Vamos falar um pouquinho de gás agora com a Letícia. Aí, Letícia, eu queria saber de você o incentivo do uso dos combustíveis renováveis como o biogás, biometano, o etanol. A gente falou pouco disso ontem. Eu queria te dar a abertura para você falar um pouco o papel da Abiogás e se ela está recebendo incentivo para a inserção nessa transição energética, para a expansão, né? Expansão dessa fonte na transição energética. Tá ótimo. Obrigada, Zilda. Primeiramente, quero agradecer o convite para poder estar aqui representando a Abiogás. É uma honra compartilhar esse painel com tantas mulheres com muita experiência dentro do setor. Queria desejar parabéns para todas nós por toda a força que a gente tem para estar presente no setor energético e lutando pelos direitos iguais. É muito importante isso. Partindo, então, para a pergunta. O biogás é uma fonte renovável obtida a partir do aproveitamento energético de resíduos orgânicos. Então, ele pode ser obtido a partir dos resíduos da agricultura, da cadeia de proteína animal, do setor sucroenergético e do saneamento urbano. Então, existem várias possibilidades de obter o biogás, e essas possibilidades estão distribuídas em todo o país, né? Então, cada cantinho tem um aterro sanitário, ou tem alguma produção agrícola, então o potencial é muito grande para a gente obter essa fonte. E ela é extremamente vantajosa, e ela pode também complementar intermitências, né? Porque ela pode ser armazenada, ela também é despachável, e ela é equivalente ao gás natural, porém com a grande vantagem de ser renovável, né? As emissões geradas pela utilização do biogás são biogênicas, ou seja, elas foram anteriormente capturadas no processo de fotossíntese, né, quando aquela matéria orgânica estava crescendo, e ela é emitida no final na queima do biogás. Então a gente tem um ciclo, né, uma ideia de circularidade no uso da fonte e também na obtenção, né, já que a gente planta a matéria-prima, utiliza ela para alimentação, ela vai para um aterro sanitário e a gente retorna isso como energia. Então também traz uma ideia muito forte de economia circular, que pode complementar outras fontes, que pode complementar as intermitências da eólica, da solar, que pode ser aproveitada no interior do país, onde essas fontes não têm tanta disponibilidade. Então, assim, existe uma série de vantagens, só que hoje o biogás e o biometano são muito menos aproveitados do que as outras fontes renováveis, né? Enquanto a fonte hídrica, a solar e a eólica cresceram muito nos últimos anos, né? Com incentivos, com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento desses setores, o biogás é
relativamente novo, a gente está no início dessa curva da tecnologia aqui no Brasil e com um potencial muito grande. Então, assim, além do aproveitamento para a geração de energia, o biogás ele também pode ser purificado para biometano e esse combustível pode ser utilizado na matriz de transportes, que representa uma parcela muito significativa das emissões do setor energético, já que essa matriz de transportes ela está muito dependente do diesel, devido ao transporte rodoviário de longa distância. O biometano ele pode ser utilizado nesse setor e ajudar muito a redução de emissões, a intensidade de carbono da matriz brasileira. Qual é o nosso desafio hoje? Ganhar escala, ganhar momentum para poder desenvolver isso. E, por isso, políticas públicas são muito, muito importantes, né? Nos últimos tempos, essa fonte tem se desenvolvido e tem crescido bastante, com movimentos, né, que facilitam o acesso a investimentos ou que incentivam o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e outros resíduos orgânicos de modo geral, mas a gente ainda está um pouco atrás, né? Outras fontes já usufruíram muito desse tipo de benefício, o biogás ainda está começando. A gente acha que tem muito espaço para poder crescer e para poder oferecer sustentabilidade, renovabilidade, segurança energética para o setor. Obrigada, Letícia. E aí, Ângela, para fechar aqui essa primeira parte aí do nosso painel, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a segurança do abastecimento com o crescimento acelerado das renováveis não despacháveis. E, junto com isso, o papel da Abracel. Fala um pouquinho para a gente, Ângela. Bom dia, obrigada. Tá certo, bom dia. Uau! Gente, realmente, vocês têm que vir aqui de cima para olhar como é que está esse congresso. Quando eu estava sentada ali na mesa, eu já vi esse palco imenso, já estava, nossa, realmente está bonito. Mas quando você olha sob essa perspectiva, dá realmente um frio na barriga de ver essa energia toda. Então, bom dia, obrigada, Lúcia, pelo convite. Quero agradecer também a Sila, cumprimentar minhas colegas de painel também. A Ale, a gente já teve outra oportunidade juntas, discutindo modernização também, que é algo que eu vou trazer aqui referente a essa pergunta. Vamos lá. Transição energética está na pauta, isso é inegável. Todo mundo fala disso, está na agenda do Ministério de Minas e Energia, mas qual é o nosso papel, né, quando esse tema é falado? A transição energética apresenta diversos desafios, a depender do setor que a gente está falando, como já foi falado aqui, da mobilidade, e a depender também do país. Quando a gente fala do Brasil e do setor de energia elétrica, a gente está muito em vantagem nesse tema, porque a nossa matriz é renovável. Então, o Brasil, de fato, tem muito a ensinar para outros países quando é esse o tema, e a gente já comentou isso aqui. E a gente fala, eu ia falar de 3Ds, mas já comentaram de 4, tem um 5D, e aí é novidade para mim, eu não sabia ler. Mas quando a gente fala ali na Abracel, a gente bate muito na tecla da digitalização, da descentralização, da descarbonização. Então, quando a gente está falando, né, Bia, dessa transição energética aqui no Brasil, a descarbonização a gente já está bem à frente, a gente está dando aulas. Mas quando a gente fala dos outros 2Ds, a gente precisa avançar muito. Qual é o papel, né, da Abracel? O que a gente vem trazendo para essa discussão? Quando a gente vê outros países no mundo, eles estão discutindo muito a questão da descarbonização, mas lá os consumidores têm autonomia e têm o controle sobre a sua gestão de energia. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Hoje, o Mercado Livre, os consumidores que estão no Mercado Livre representam apenas 0,03%. Embora a gente esteja hoje, né, Giovana, me corrija aí se eu estiver errada, mas 38% do consumo nacional. Então, a gente tem quando a gente fala dos 90 milhões de consumidores, ainda é muito pouco, mas é muito representativo. Então, o nosso desafio hoje, quando a gente fala de transição energética aqui no Brasil, é colocar, de fato, o consumidor no centro das tomadas de decisões. E é o Mercado Livre que vai conseguir fomentar isso. Desde o ano passado, a gente tem tido alguns avanços no tema, com algumas portarias que estão sendo publicadas pelo Ministério. A gente está acompanhando essa mudança na oferta de novos produtos e serviços, mas muito ainda precisa ser feito. Eu estava até conversando com a Bianca aqui antes de começar, ela, Ângela, e o nosso 414? Eu falei, pois é uma discussão que a gente tem ali no Congresso, um tema que está em discussão no Legislativo, mas ainda precisa avançar. E é um dos meios também para que a gente alcance a liberdade de escolha para todos os consumidores. E é um movimento que também já vem sendo feito pelo Ministério de Minas e Energia, aí desde a portaria 514. Então, falando em transição energética e colocando luz no setor de energia elétrica,
a gente precisa focar na descentralização e na digitalização. E quem é que vai fomentar isso? É o consumidor quando ele tiver a sua autonomia, que é propiciado pelo mercado livre de energia. Então, transição energética no setor de energia no Brasil, o nosso desafio está muito focado no consumidor, está muito focado na sua autonomia. Eu convido todos vocês, a entrarem lá no site da Abracel. A gente tem uma publicação mensal com os principais números do mercado. E todo mês o que a gente vê de quantidade expressiva de incentivo que o próprio Mercado Livre fomenta para as energias renováveis, a gente vê o potencial que a gente ainda tem nesse mercado e, infelizmente, não está ao alcance de todos os consumidores. Então, de fato, a gente tem um desafio, sim, em transição energética, mas falando de Brasil e falando do setor de energia elétrica, nossa luz tem que ser no consumidor. Obrigada. Obrigada. Ângela, eu queria começar aí a segunda rodada de perguntas com você também, tem tudo a ver com o que você está falando. Eu queria ver que você mostrasse para a gente como é que está o processo de estímulo das negociações de créditos de carbono e o papel da Abracel nesse processo. A Abracel, ela tem participado também dessas discussões, são discussões muito iniciais. Eu acredito que isso até esteve mais forte um pouquinho aí falando do legislativo. Eu sempre acabo puxando o lado para o legislativo, porque é uma atuação que eu tenho ali especificamente na Abracel. A gente tinha projetos de lei que estavam em discussão nessa área. O Congresso está retomando agora, a gente aí está numa fase de negociação dos acordos nas comissões temáticas ali na Câmara dos Deputados. Hoje eu vi na agenda que no Senado já vai ter essa instalação das comissões. Mas é bem provável que essa discussão do mercado de carbono volte ali também, porque tem tudo a ver com essa pauta de transição energética. A Abracel, a nossa bandeira número 1, que a gente repete nesses mais de 20 anos de existência, é em garantir, de fato, a liberdade de escolha para todos os consumidores. A gente vê o consumidor como no centro do poder de decisões em diversos setores. No setor de transporte, no setor alimentício, a gente vê como ele já tem o controle de toda a sua agenda, de todas as suas decisões. Quando a gente fala no setor de energia elétrica, aí voltamos. O consumidor ele é apenas um ente passivo que recebe ali o boleto para pagar na sua conta de luz e muito daquele valor é reflexo de diversas ineficiências, de diversos atrasos. Então, a Abracel tem levantado essa bandeira de abertura do mercado e de liberdade de escolha do consumidor e batendo nessa tecla. Eu tenho até um colega que fala, ele é de uma outra associação, que ele disse, nossa, em 2000 estava em abertura de mercado. Até quando eu ia lá bater na porta do gabinete de senador, de deputado, eu tinha que explicar que o Mercado Livre não era aquele site de fazer compras, que existia o Mercado Livre de energia elétrica. Então, assim, de 2014 para cá, a gente teve um avanço significativo nessa discussão, o que me dá muito orgulho, porque eu estava acompanhando ali desde aquele começo. Mas, infelizmente, a gente tem um longo caminho a ser percorrido. Então, nosso desafio agora é em garantir que todos os consumidores consigam, de fato, desfrutar dos benefícios do Mercado Livre, que hoje, infelizmente, está restrito a poucos consumidores. Obrigada, Ângela. Letícia, a gente participou o ano passado, em agosto, a Tamar Rostman estava comigo lá no Ministério de Minas e Energia, e a gente fez uma defesa dos leilões de gás que não aconteceram nos últimos anos, né? Você pode falar um pouco para a gente por que isso é importante? Por que o Ministério tem que prestar atenção nessa pauta? Obrigada, Zilda. Então, assim como o Mercado Livre é extremamente importante para poder dar essa liberdade ao consumidor de definir qual fonte ele quer utilizar, qual preço, o mercado regulado também tem um papel importante de segurança energética, de fomentar fontes renováveis que ainda não têm um preço tão competitivo. Foi isso que aconteceu no passado com o Proinfa. Então, o mercado regulado, estimular os leilões, tem um papel muito importante dentro do planejamento energético como um todo. No passado, o biogás estava incluído dentro dos leilões de energia, junto da biomassa, com um preço de referência que não remunerava essa fonte. E aí, no ano passado, a biogás lutou muito para poder ter uma dissociação do biogás da biomassa, para que a gente pudesse competir nos leilões de uma forma igualitária, né, com as outras fontes, dadas as peculiaridades de cada um, os preços de referência de cada fonte. E aí, nessa movimentação, a gente conseguiu se separar da biomassa, mas o biogás foi incluído dentro do produto do carvão, o que é
um contrassenso gigantesco, né? Assim, a fonte mais poluente de todas com uma fonte renovável extremamente benéfica para o setor elétrico. Então, assim, na discussão sobre leilões, a gente precisa pensar neutralidade tecnológica, remuneração das fontes, pelo que elas oferecem para o sistema. A gente precisa pensar em atributos das fontes energéticas, né? Então, a solar tem o benefício de gerar, em determinados horários, explorar um grande potencial que existe. A eólica tem também as suas vantagens de ter um aproveitamento muito bom, um fator de capacidade crescente, a geração hídrica da mesma forma. O biogás também tem inúmeros atributos que podem ser oferecidos para o setor elétrico. A gente pode oferecer despachabilidade para poder lidar com as intermitências das outras fontes. A gente pode oferecer um controle de frequência das linhas de forma descentralizada, ou seja, reduzindo a necessidade de investimento em novas linhas de transmissão, mas para que os benefícios, né, os atributos ambientais e energéticos de cada fonte sejam explorados, a gente precisa saber valorizar isso dentro dos leilões. Então, por isso que é tão importante olhar para os leilões com atenção e estimular o Ministério a buscar a neutralidade tecnológica dentro desses mecanismos que são muito importantes, né? São esses mecanismos que fizeram com que o setor elétrico fosse hoje tão renovável como ele é e tão sólido, né? Apesar das diversas mudanças que a gente tem enfrentado e vai continuar enfrentando em relação às mudanças climáticas, o nosso setor ele se estruturou de uma forma muito robusta nos últimos anos. Então, isso tem que ser olhado com atenção para que todas as fontes tenham espaço, elas se complementam, né? Eu acho que antes de falar sobre competição de fontes, ou qual é melhor e qual é pior, a gente precisa entender que as fontes elas têm complementaridades que são muito interessantes e elas entregam atributos para o setor elétrico e, consequentemente, para o meio ambiente, que são muito bons. E isso precisa ser enxergado dentro do desenho dos leilões, dentro do planejamento energético do país. Letícia, tudo que você falou se aplica à fonte hídrica, né, Alessandra? E aí, Alessandra, a gente vê que a expansão hidráulica ela foi freada durante alguns anos, os últimos anos aí. E o que a Abra PCH, o que você está fazendo com a sua equipe para reverter esse cenário e a gente voltar a ter essa expansão tão desejada? Exatamente. O Brasil vive a demonização de reservatórios nos últimos 20 anos, né? E como a Letícia muito bem colocou, o que nós esperamos aí desse novo governo, né, um Congresso renovado, enfim, novas possibilidades, novas discussões, é que finalmente o governo consiga equilibrar a matriz de uma forma mais justa e considerar os atributos, finalmente conseguir implementar os atributos de cada fonte. As hídricas também, no caso dos PCHs, também não são remuneradas corretamente pelo tanto de benefícios que elas entregam à sociedade. Não só ajudam na saúde dos rios e retiram toneladas de lixos das suas grades. Isso não é, por exemplo, um serviço remunerado das hidrelétricas e nem é reconhecido. Ninguém sabe que as hidrelétricas prestam esse imenso papel para a sociedade. Então, o que compensa de forma tal do impacto. Mas a demonização, ela se sobressai, né? Então, o D da desdemonização, ele tem que estar aí firme, né? Bom, o que a gente tem feito junto ao governo, nos preocupa muito a questão dos leilões. A gente sabe que os leilões de energia vão mudar, né, com essa modernização, enfim, todas essas mudanças que o Ministério está propondo, e isso, de certa forma, nos preocupa muito, porque as PCHs hoje, elas não se viabilizam no mercado livre da forma como o mercado livre está. Nós entendemos, sim, a importância do mercado livre, sabe, Ângela? Mas, da nossa parte, a gente entende também que esse mercado livre, que também favorece menores preços, ele também é subsidiado pelo mercado regulado cativo e pelas hidrelétricas. E isso precisa ser corrigido nesse novo modelo. Isso precisa ser olhado, esse desequilíbrio precisa ser olhado pelo governo, isso precisa ser ajustado, né? Então, de nossa parte aqui, o que nós estamos fazendo, nós já entregamos ao governo um plano prioritário de pequenas hidrelétricas ambientalmente sustentáveis,
um plano de reinserção dessas PCHs na matriz como uma forma de começar a compensar esse desequilíbrio que existe hoje na nossa fonte, né? Nós entregamos inúmeros benefícios para a sociedade, temos aí usinas, temos PCHs gerando há mais de 120 anos. Que outra fonte entrega isso para o setor elétrico? Isso não pode ser desperdiçado, né? Isso tem que ser levado em consideração. Então, além de inúmeros outros benefícios, como a Letícia citou, né, a gente traz uma estabilidade para os sistemas de transmissão, é energia firme, renovável, que tem despachabilidade, flexibilidade, né, que promove uma série de benefícios, além de criar reservatório, criar disponibilidade hídrica para os outros usos, que não só o de geração, né? Então, isso tem que ser remunerado corretamente, que hoje não é. Então, nossa grande batalha é para que isso seja reconhecido pelo governo, pela sociedade brasileira, e que os atributos finalmente sejam implementados em nossa fonte, né? No preço, que isso reflita no preço da fonte. Obrigada, Alessandra. A gente participou o ano passado de várias frentes no Ministério e falou que essa expansão foi refreada ali, né? Foi freada. A gente participou no Ministério sobre a defesa do biogás separado dos leilões de gás. É muito importante e eu queria mostrar para vocês o papel da gente conseguir falar da importância de todas as fontes. Ontem nós falamos prioritariamente de solar, eólica, hoje nós estamos falando de biogás, do gás e de hídrica. O painel de ontem foi complementado com o painel de hoje, porque a gente não consegue colocar todas as representantes de diversas fontes no mesmo painel, né? E para fechar essa parte de perguntas, eu queria que a Lara explicasse para a gente, Lara, você abriu e você fecha, essa transição energética que a gente viu falar ontem, hoje, ela está demorando, né? A gente não está acelerado, a gente está freado em várias frentes. Como é que isso impacta no trabalho que você tem feito? Como é que isso impacta na nossa descarbonização da matriz? E o que isso vai impactar para a gente na Mãe Terra, como disse a Elbia de manhã? Perfeito. Bom, se fosse para resumir, eu diria, a conta não fecha, tá? Quando a gente vai avaliar os impactos das mudanças climáticas, a gente olha ali a longo prazo e ontem a Patrícia também falou que a meteorologia ela é o uso de equações matemáticas e físicas para a gente determinar ali uma previsão de como será o futuro. Para isso, a gente usa diferentes cenários, desde o mais otimista ao mais pessimista, para saber dos impactos que a gente vai ter a longo prazo. E eu já adianto que, do jeito que está, a conta não fecha, a gente extrapola o pior cenário. E isso, a longo prazo, a gente vai ser impactado, como eu mencionei, né, nessa questão de não vou mais ter a eficiência que eu tenho. Isso para todas as fontes, tá? Renováveis. Porque a gente vai ter eventos extremos, a gente vai ter diferentes padrões, né, de vento, chuva, sol, que vai impactar todos os setores. Então, a gente precisa, de fato, mudar. Vocês também mencionaram a questão de complementariedade de fonte, então a gente precisa realmente acelerar essa transição energética. Isso também foi pautado na COP27 do ano passado. Isso precisa ser acelerado. E não só a questão elétrica, mas também a questão energética, né? A Letícia também mencionou essa questão de mobilidade. Está sendo bem impulsionada a questão de mobilidade elétrica. Mas, ok, a gente vai mudar os carros para elétricos, mas de onde provém a nossa matriz de eletricidade? Porque isso também influencia na conta no fim do dia. Então, esse é o cenário que está hoje. A gente precisa realmente acelerar esse processo de transição energética, porque a conta não está fechando. E é justamente isso, a gente precisa trazer segurança a nível Mãe Terra, né, digamos, a nível de mudanças climáticas, mas fazer tudo isso com segurança. E aí entra a complementariedade de fontes, porque a gente tem diversidade, né, na questão das fontes. E também segurança do investimento. E é onde até a Climatempo atua, porque a gente faz estudos de viabilidade com relação à implementação de uma usina solar, uma usina eólica. A gente avalia o regime de chuvas para complementar a questão de geração hídrica também. Então, esse estudo meteorológico ele é fundamental pré, durante e pós
para você fazer toda essa questão de eficiência energética e diminuir o impacto do clima. Então, a gente precisa acelerar essa transição energética, eu diria, com complementariedade de fontes, mas também com segurança do investimento. Então, é necessário olhar para a questão meteorológica e fazer esses estudos também, né? E eu acho que isso também acaba acelerando esse processo de transição energética. Ai, obrigada, Lara. Olha, se vocês não entraram ainda no site do Climatempo, ano passado, Patrícia, eu fiz um trabalho com o Délcio e a Cris. E olha, minha culpa, eu nunca tinha entrado no site do Climatempo. Então, por ignorância, né, a gente acha que vai falar só de como amanheceu o dia hoje, ou no próximo mês, ou alguma barragem, alguma coisa. Mas eu queria que vocês entrassem no site. O Délcio e a Cris fizeram um trabalho bem bacana comigo ano passado e me ensinaram. O Climatempo é informativo da transição energética em tudo. Eles trazem trabalho do internacional para a gente ter conhecimento. É uma fonte de conhecimento o Climatempo e eu entro todos os dias. Olha, a terceira parte aqui do nosso painel, e eu estou tentando dividir o tempo bem divididinho, eu não vou fazer como ontem, assim, 3 perguntas, porque vai dar over aqui. Eu vou monitorar o tempo, quando estiver faltando 5 minutos, que eu quero dar oportunidade para as palestrantes se despedirem, 1 minutinho, deixando o recado delas para a gente. Nós vamos fazer perguntas até que o painel dê 5 minutos faltantes aqui. Então, eu queria passar para a parte de perguntas. Se vocês têm perguntas, por favor, primeira ali. Pode. Não tem, tá faltando microfone ali no. Bom dia, obrigada, excelente painel. Tatiane Simões, já me apresentei ontem, não preciso dizer onde eu trabalho de novo, mas enfim, eu trabalho no Mercado Livre, na atuação no Mercado Livre há muitos anos, desde o começo dele. E eu fiquei com uma dúvida, e eu queria perguntar à representante da Abra PCH. Muito tempo eu trabalhei, inclusive, tentando viabilizar a entrada de PCHs vendendo energia no Mercado Livre. Eu trabalhei em dois grandes grupos em que eu, particularmente, tive que andar o país inteiro para arranjar consumidor e tentar viabilizar a entrada daqueles empreendimentos, que eram PCHs, né, para o Mercado Livre. Então, eu sempre, assim, obviamente, eu enxergo o Mercado Livre como uma ferramenta muito poderosa de liberdade, né, de escolha do seu fornecedor e tudo mais. E eu entendo que o setor elétrico ele tem vários vamos dizer assim, cruzamentos de subsídios e coisas que realmente vão desequilibrando ao longo do tempo. Mas eu queria entender melhor, porque você colocou um ponto de que talvez o Mercado Livre não esteja mais com essa possibilidade, pelo menos no campo da PCH. E eu, como uma representante do Mercado Livre, eu queria entender o que é que a gente pode fazer, o que é especificamente, e o que a gente pode fazer para superar isso daí e ajudar nessa transição energética a gente continuar viabilizando as fontes. Muito obrigada pela sua pergunta. Bom, o Mercado Livre hoje ele não viabiliza PCHs pelos preços, não é? Não é que PCH não seja competitiva. Com os atributos que a PCH entrega para o sistema, a PCH tem sim um preço competitivo. A questão é que o preço da PCH hoje ele engloba a linha de transmissão que é construída pelo empreendedor, custeada pelo empreendedor. Ele não transfere esse custo para o consumidor. E no Mercado Livre, os preços praticados no Mercado Livre são diferentes do regulado por isso. O preço da energia de eólica e solar é um preço, digamos assim, intermediário, né? A Ângela pode até explicar melhor, mas não reflete o preço final, porque os linhões que são construídos para escoar essa energia, eles são pagos, então são transferidos para o consumidor. Então, daí a diferença de preços, né? Hoje, a forma como o Mercado Livre está, não consegue viabilizar a PCH. Só no mercado regulado, que enxerga essas diferenças, né?
e aonde as PCHs têm a possibilidade de colocar o preço real delas. Agora, se você levar em consideração que é um preço maior do que a eólica solar, verdade, mas é um preço, é uma fonte que reverte seus bens para a União, que depois de 35 anos ela é relicitada, quer dizer, é cash no bolso do governo. Nenhuma outra fonte, até agora, propicia isso, né? Então, quer dizer, o governo ganha na primeira concessão, na segunda, quiçá na terceira. A gente tem usinas gerando há mais de 100 anos, aí, PCHs gerando há mais de 100 anos. Então, isso deve ser levado, sim, junto com todos os atributos, deve ser levado em consideração. Agora, há esse desbalanceamento. Hoje, o mercado livre, ele tem, sim, preços menores, mas ele é subsidiado pelo mercado regulado cativo e pelas hidrelétricas. Existe esse desbalanceamento. Isso precisa ser revisitado. Eu acho que quando essas distorções forem corrigidas, aí sim as PCHs conseguirão, quem sabe, vendendo livre. Posso dar um complemento? Pode, por favor, pode, Ângela. Tenta, Ângela, aí, por favor. Um pouco até na linha da Tati, né, na pergunta dela. Uma das grandes questões do setor, e eu acho que isso é muito claro para todo mundo que está aqui, é que aparentemente ninguém está satisfeito com o modelo atual. Todo mundo tem as suas contribuições para trazer uma reforma. Não é à toa que a modernização do setor elétrico tem sido a pauta, né? Tem sido a agenda que tem comandado o setor. 5 anos, né, Ângela? Está lá parado lá. A gente tem um atrasômetro no site da Abracel, que eu acho que já está em 19 anos, que é desde quando a Lei 9074 de 95 permitiu a liberdade de escolha, e desde então muito pouco se foi feito. Esse atrasômetro é atualizado diariamente lá no site da Abracel. E esse é o grande problema do nosso setor, é a inércia da decisão. Todos estão insatisfeitos, apontando, mas muito do que a Abracel tem feito é fomentar essa discussão para que a gente chegue a uma decisão. A gente tem uma situação que, quando a gente coloca uma data para algo acontecer nesse setor, a gente posterga. Quando a gente não tem data, isso definitivamente não acontece. E sem essa previsibilidade, fica impossível a gente conseguir, de fato, mudar esse setor que a gente tanto quer. A gente tem fomentado essa discussão e, em novembro do ano passado, nesse mesmo hotel, a Abracel lançou um estudo em parceria com a consultoria UI, quando a gente listou todos esses pontos que são levantados como críticas ou como impossibilidades para que o mercado seja efetivamente aberto, disponível aberto lá no nosso site. Quem quiser entrar lá, biblioteca, estudos, ele está em destaque. A gente tem levado isso para os tomadores de decisão, a gente tem levado isso para as palestras, porque o que a gente não pode fazer é continuar nessa inércia da decisão, ficar apontando dificuldades sem efetivamente trazer uma solução, senão vai ficar todo mundo muito confortável empurrando essa decisão lá para frente e esse setor não vai conseguir se sustentar. Então, uma das bandeiras que a Abracel levanta, e um dos pontos que a gente sempre tem feito, é trazer essa discussão para que efetivamente a gente chegue a uma decisão. Tem pontos a serem discutidos? Tem, a gente não se furta dessa discussão e a gente elencou. A gente está levando para a mesa, mas tem um setor aí que parece que não quer efetivamente fazer essa modernização e a gente fica nessa inércia, não consegue avançar na agenda. E a minha grande vontade é que no próximo congresso a gente esteja aqui falando efetivamente de futuro, não chorando as ineficiências, mas falando de novos produtos e serviços e benefícios para o consumidor que a gente efetivamente conseguiu após tomar uma decisão. E Ângela e todas, nós temos um papel muito importante nisso, porque a gente tem uma infinidade de associações. Nós temos a AbraPCH, nós temos a Biogás, a ABGD, a ABSolar, o INEL e mais um monte. E nós precisamos que essas associações nos representem, né? Eu faço parte da ABGD no conselho e é uma pauta que a gente tem feito, representar os associados em Brasília. Eu acho que a nossa união, ela é importante nesse momento, independente da fonte, né? Vamos lá, uma segunda pergunta. Deixa eu pedir que uma moça de vermelho lá, ela levantou a segunda mão ali, ó. Ela primeiro? Tem uma moça ali que levantou a mão? Ah, então ok, desistiu da pergunta. Vamos para cá. Olá, bom dia. Bom dia. Eu sou a Suzana, trabalho no ONS, e a minha pergunta é para a Alessandra e para a Letícia. Em que áreas vocês acreditam que as PCHs e a Biogás estão demandando de estudos, de aperfeiçoamento, para que esses novos ramos eles alcancem novos patamares de desenvolvimento? Deixa
Deixa eu responder primeiro. Qual é o seu nome? Suzana. Eu passo aqui a palavra para a Alessandra e para a Letícia. A gente tem, Suzana, acompanhado o trabalho do ONS, da Operador Nacional do Sistema, e eu sei que hoje tem 16 mulheres maravilhosas aqui prestigiando esse evento e fazem um trabalho maravilhoso. E eu vou dizer, como Associação Brasileira de todas as fontes, da geração distribuída em todas as fontes, que a gente tem visto muitos painéis do Operador Nacional do Sistema falando de sobretensão na rede, regulação de frequência e o impacto das renováveis nas redes de distribuição que a gente tem. Então, esse é um trabalho que a gente gostaria de fazer, porque as distribuidoras não concebem o acesso à rede com não vou nem dizer, eu ia usar uma palavra desculpa, mas não é nem desculpa, porque eu costumo falar desculpa porque a gente não tem acesso aos dados, né? Mas elas não concedem o acesso, como a gente gostaria que tivesse essa expansão, com essa pauta de sobretensão na rede, mas não tem solução, ela não traz a solução. Olha, se você colocar, por exemplo, um armazenamento junto aqui, se você trouxer um projeto de solução, você pode instalar a sua renovável, seja biogás, seja PCH, seja solar, principalmente solar, que tem crescido bastante. Então, essa é uma pauta que a gente tem levado junto ao Operador Nacional do Sistema, junto ao ONS, como a gente pode inibir que isso aconteça, levando a solução, que a solução seja concebida, ou então partir deles, né? Você não pode. Uma coisa que a gente vê hoje, ele fala assim: você não pode colocar a sua usina aqui, mas não diz onde, né? Olha, você não pode colocar em Uberlândia, mas você pode colocar em Belo Horizonte, você não pode. E vem uma recusa praticamente sem opção. Então, essa pauta de sobretensão na rede, regulação de frequências, suavização da carga, a gente tem solução com o armazenamento de energia, principalmente baterias high voltage, e ele não é oferecido, né? Vamos lá, então, para a resposta, Alessandra. Bom, eu acho que tudo vai passar pela questão realmente de reconhecimento e valoração dos atributos que cada fonte entrega no sistema. As PCHs aí, hoje eu posso falar pelas PCHs, é uma falta de isonomia tributária absurda. Então, hoje, a única fonte que está pagando 30% a mais de imposto do que as outras renováveis. E isso é uma coisa que a gente não tem conseguido corrigir, e precisa ser corrigido, né? E o planejador do sistema olhar para quais os atributos ele precisa para o sistema naquele momento, né? E ele só vai conseguir fazer essa decisão se realmente ele tiver valorado isso, né? Não só olhar a questão do preço, que é muito importante, né? O nosso consumidor aí está muito onerado, não justifica a gente estar vivendo esse momento de altas tarifas, mas para o planejador fazer uma coisa mais justa, precisa valorizar os atributos da fonte e promover isonomia tributária, né? Então, acho que passa por isso, passa por esse viés, né? Letícia. Depois do que a Zilda e a Alessandra falaram, resta pouca coisa, né? Então, assim, esse estudo sobre a rede elétrica, sobre tensão e regulação de frequência, distribuição de carga é extremamente importante. A questão tributária, que a Alessandra falou, é muito importante também. Eu já tinha falado antes sobre os atributos, a Alessandra retomou isso. Então, um estudo de atributos, né? Olhar para o que cada fonte pode oferecer para o setor elétrico é extremamente fundamental para que a gente possa ter um planejamento energético, um planejamento elétrico condizente com a realidade. Eu vou só complementar o que a Alessandra falou sobre olhar o que o setor elétrico precisa hoje. Eu acho que isso é muito importante, mas olhar o que o setor elétrico precisa daqui para frente, daqui 5 anos, daqui 10, porque a gente sabe que os investimentos no setor elétrico, eles têm a vida útil é muito longa,
o pagamento desses investimentos é muito longo, então os prazos, né, os prazos de construção são muito extensos, então não dá para a gente pensar só hoje o que resolve o problema de agora, o que vai resolver o problema dali para frente, daqui 10 anos, com a intensificação das mudanças climáticas. Então, eu trabalho com modelagem integrada no campo acadêmico e eu acho que a gente coloca hoje a gente dentro dessas modelagens está olhando muito para preço, o que é claro, né, é muito importante, a gente quer energia com o menor custo possível, mas a gente precisa agregar outras variáveis dentro da modelagem integrada, a gente precisa olhar emissões, olhar a disponibilidade hídrica, olhar questões sociais, como que a gente agrega todas essas variáveis para poder desenhar o sistema da melhor forma possível, de uma forma justa, que atenda a população dentro dos serviços energéticos que ela precise e que faça isso de uma forma casada, né? Não é só instalar uma usina aqui, ela precisa de uma linha de transmissão para poder chegar até onde a demanda está. Então, a gente precisa alinhar o planejamento da expansão da geração com a transmissão e a gente precisa agregar outras variáveis dentro desse planejamento. Obrigada. E eu queria fazer um pedido também. Nós tínhamos um prazo na Lei 14.300 para cumprir sobre os atributos das fontes que a Alessandra falou. Seriam 6 meses a partir do dia 7 de janeiro de 2022. E esses atributos deveriam ser enviados pelo Operador Nacional do Sistema para a ANEEL. E a ANEEL teria 12 meses, que partiria do dia 7 de julho do ano passado, do ano de 2022, até 7 de julho de 2023, para terminar esses atributos através de uma consulta pública, inclusive. Esse prazo, já demonstrei, está mais do que atrasado, mas é importantíssimo para o setor que a gente coloque os atributos de cada fonte e se a ONS puder nos auxiliar para retomar esse trabalho. Foi feita uma consulta pública o ano passado, nós colaboramos, todas as associações colaboraram, mas a gente não sabe o retorno desse trabalho. Vamos lá, tem mais alguma pergunta? Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Carla, também trabalho aqui no ONS Brasília. Primeiro, agradecer a presença da ABRA-PCH, né? É importante manter essa questão das hidráulicas dentro do assunto, né? Mesmo com a penetração gigante das novas renováveis, né? Ela é de extrema importância. É ela que traz hoje para a gente a inércia para o sistema. São as hidráulicas que mantêm o sistema estável durante uma contingência, por exemplo. Então, essa é uma questão de extrema importância que deve estar sempre dentro da discussão, inclusive da penetração das renováveis, né? Mas a minha pergunta é mais voltada para o pessoal da Abracel mesmo, né? Você, Ângela, ou a Abracel, de uma forma geral, acha verdadeiramente que o consumidor está pronto para a abertura do mercado, tem a informação necessária para fazer as escolhas? E como que fica aqueles consumidores que não são de interesse da comercializadora? Aqueles que vivem onde a perda não técnica é extremamente elevada ou que a chance de inadimplência é muito grande. Como que eles vão ficar nesse novo cenário? Obrigada pela pergunta. Eu te devolveria com uma pergunta também, mas eu já também vou explicar. Por que o consumidor não estaria preparado? Qual é a diferença do consumidor brasileiro para outro consumidor de outros países que tem acesso já a essa liberdade? A gente faz uma pesquisa anual de opinião pública nos mesmos moldes de pesquisa eleitoral e, anualmente, mais de 80% dos brasileiros querem essa autonomia para escolher o seu fornecedor de energia. É claro que uma das motivações é o preço, né? O brasileiro ele quer energia barata, mas o brasileiro está cada vez mais consciente, ele está querendo energia renovável, ele está criando essa consciência ambiental. A gente acompanhou, bem, eu vou me gabar um pouco, eu era muito criança quando aconteceu isso na telefonia, então eu já nasci quase no período de liberdade de escolha no setor de telefonia, mas a gente acompanhou isso e eu costumo até trazer um exemplo da minha avó, uma senhora aí de mais de 80 anos, mas que anda com 2, 3 celulares, sabendo gerir ali a sua conta de telefone, sabendo qual é o jeito mais barato e para quem ela deve ligar. Obviamente, a gente vê isso, inclusive, quando tem essa discussão no âmbito político, toda essa abertura vem acompanhada também de campanhas de conscientização. Eu acho que a gente não está preparado, na verdade, para continuar absorvendo uma conta de luz cada vez mais cara e sobrevivendo em um setor que a gente sabe
que está absorvendo ineficiências e que uma hora essa conta vai estourar. Mas a gente está preparado cada vez mais para ter autonomia, cada vez mais para ter liberdade, cada vez mais consciente de fazer as nossas escolhas, assim como a gente faz em outras áreas da economia. Por que não fazer isso na conta de energia? Então, eu, particularmente, enquanto pessoa física, acredito fielmente que a gente está preparado, sim, e, enquanto Abracel, a gente está fazendo um movimento, inclusive de comunicação, para trazer essa informação para todos os consumidores. E aí, o que faz com que ele hipossuficiente, isso também já está discutido, a gente tem a figura do supridor de última instância. Informação é tudo, e eu acho que, às vezes, a gente tem muita informação até ali no site da Abracel, e faço a meia-culpa aqui de fortalecer essa divulgação. Mas a gente fez uma missão internacional lá para Portugal, ano passado, ali por volta de novembro. A Lari da Megawatt, eu não vi a Lari aqui ainda, não sei se ela está aqui, mas ela participou da missão. Então, Lari, se você estiver por aí, levantar a mão e depois falar um pouquinho. Lá em Portugal, os consumidores obrigatoriamente são livres. Aqui a gente está discutindo a concessão de um direito de escolha. E lá tem um caso, o nosso colega, o Alexandre Lopes, da Abracel, o pai dele mora em Portugal, e uma das escolhas da operadora dele não é necessariamente e exclusivamente pelo preço, mas é pelo valor agregado, porque com a empresa que ele fechou a sua conta de energia, tem um eletricista gratuito. Então, para quem é um idoso que está morando lá em Portugal, para ele é super vantajoso. Então, quando a gente fala de mercado livre, de liberdade de escolha, obviamente a gente está falando de preço, mas certamente a gente está falando dos novos produtos e serviços que virão agregados a essa mudança. Então, em suma, sim, asseguro que a gente está preparado, sim, a gente também tem um caminho de comunicação a percorrer, mas eu conto com vocês, a Abracel também está à disposição para a gente conseguir levar essa bandeira para frente. Obrigada. Gente, nós vamos fazer só mais uma pergunta. A Raquel Zou, maravilhosa, já está aqui junto com a Lúcia para o próximo painel, que começa agora, e nós vamos cumprir esse horário. Vamos, então, mais uma pergunta. Primeiro, muito parabéns aí pelo painel, foi muito enriquecedor. O meu nome é Ana, eu trabalho na Cela, que é uma consultoria do setor. E a minha dúvida aqui é mais em relação a um projeto que a gente fez recentemente, de uma análise de uma usina solar flutuante em reservatórios de hidrelétricas. É um assunto que ele é muito novo, muito incipiente, mas ele traz questões que trazem ganhos tanto para a hidrelétrica quanto para a usina solar, aparentemente, né? São estudos que estão iniciando. Mas a minha pergunta é se as associações de hidrelétrica elas estão considerando isso, se elas estão fazendo estudos de, por exemplo, concessão do uso da superfície dos reservatórios, envolve uma questão das agências de água, ele ainda não está meio escuro ali de quem é o responsável por isso. E se as associações também se interessam nisso, em ajudar a trazer algum tipo de benefício, porque para fontes novas é sempre difícil elas emergirem sem algum tipo de incentivo, né? Isso é de interesse de vocês? Isso está no plano de vocês, no radar? Como é que vocês estão? Antes da Alessandra responder, eu queria falar que até o ano passado, a gente, quando tinha usina híbrida, a gente tinha que pagar 2 demandas. Então, pagar 2 demandas onera o projeto. Não foi o que freou um pouquinho essa expansão das usinas hídricas, né? A partir desse ano, a gente tem um trabalho de implantar as primeiras usinas híbridas com um modelo junto às distribuidoras e que ela cobre apenas uma demanda. Então, através da Lei 14.300 e da REN 1059, essa conexão será para a usina híbrida de apenas uma demanda. Isso é importante para a gente, porque desonera o projeto, né? Mas para responder essa pergunta, sem ser da parte de onerar projeto e de custo de projeto, eu queria que a Alessandra falasse do modelo. Obrigada pela pergunta. Zilda, você foi cirúrgica, é isso, né? Incentivamos, acreditamos em usinas híbridas. É uma coisa muito bacana você ter painéis em reservatórios, né? Quando o sol está a pino, por que não gerar com aquela energia? Né, e segurar a água no reservatório, isso é uma gestão correta de ser feita, né? E só o que acontece é que as tecnologias hoje ainda são caras, né? Não se viabiliza financeiramente a maioria dos projetos.
mas a ANEEL já avançou um pouco nessa legislação, né? A Ângela acho que deve saber também um pouco disso, mas a gente sim vê com bons olhos, a gente incentiva. Existe dentro da associação nosso diretor lá de geração distribuída e comercialização que também toca um pouco esse assunto, né? Depois, se você quiser, você pode procurar a nossa associação, que a gente tem todo o interesse em desenvolver, sim, esses estudos, né? A gente tem que incentivar tudo que for renovável, né? E principalmente que for em parceria com hídrica. É o nosso dever até. E aí, Carla, eu reconheço enorme o trabalho que a Cela faz. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E se puder compartilhar com a gente estudos, para que a gente possa também compreender mais como auxiliar na expansão desse trabalho de usinas hídricas híbridas, você compartilha, por favor, com a gente. Obrigada, Carla. Pessoal, então a gente chegou à parte da despedida aqui desse painel. Eu vou pedir para cada uma das mulheres maravilhosas que representam aqui as associações falem, se despeçam, falem o que planeja para o futuro, e depois eu vou terminar também com a minha parte de despedida aqui. Pode começar, por favor, Ângela. Claro. Bem, eu vou tentar ser breve aqui no meu recado e eu vou dividir em duas partes. Na primeira parte técnica, sumarizar aquilo que já foi debatido anteriormente nesse painel. A transição energética que a gente tem que discutir no Brasil, e no setor de energia elétrica especificamente, passa muito pela autonomia do consumidor. E essa autonomia a gente tem discutido com a expansão do mercado livre, que está em pauta e é a principal bandeira da Abracel. Para além disso, a Abracel sempre tem contribuído com as discussões, sempre tem feito estudos e levando informação para que a gente, de fato, saia dessa inércia e consiga um setor elétrico, energético, eficiente para todos e que todos participem. A gente quer uma decisão. E aí, para o lado pessoal, eu não posso deixar de falar isso, eu quero agradecer imensamente às organizadoras, a Lúcia e a Cila Especial, por esse convite, por esse evento. Realmente é muito diferente para a gente que trabalha com o setor de ali no Congresso. Estar num evento com esse tanto de mulheres é bem diferente e é bem prazeroso. A gente tem toda essa discussão que também já foi trazida pela Elbia, mas eu não posso deixar de sair daqui sem deixar alguns recados. Primeiro, eu acredito que a gente está passando por alguma mudança, mas há muito tempo atrás, para alguma mulher estar no topo, era uma mulher no meio de várias pessoas, então ela teve que dar cotoveladas para conseguir, de fato, subir na carreira. Hoje eu acredito que a gente já está em um cenário que mais mulheres estão ocupando espaços de liderança e cabe a cada uma de nós não esquecer de abrir as portas e facilitar o caminho para quem também está chegando. Se a gente teve uma dificuldade ali no começo, a gente tem que estar com a cabeça sempre pensando em quem também está chegando nesse setor. E em nome dessas eu quero agradecer a Giovana, que trabalha comigo na Abracel, que entrou com a gente recentemente. Então ela está entrando nesse setor agora. E assim, tudo que eu puder fazer para que a gente facilite esse caminho, para que a gente abra portas, conte comigo. E por fim, eu também não cheguei aqui à toa. Eu acredito que a gente não está num espaço de briga nem de dicotomia com os homens, e eu não posso sair daqui sem deixar de agradecer nominalmente ao Rodrigo Ferreira, que é o presidente da Abracel, ao Bernardo Sixu, que é o meu gestor direto, vice-presidente, também ao Reginaldo Medeiros, que hoje está como conselheiro independente e durante mais de 10 anos foi presidente da Abracel. Hoje eu sou resultado também dos homens que trabalharam e trabalham comigo e que sempre me encararam como uma profissional igual a eles, não me deixaram de dar oportunidades. E além das mulheres que eu encontrei nesse setor desde o começo, a Tati, que eu falei aqui no começo, a Lari, entre outras, que fazem parte desde o meu início da Abracel, eu dei muita sorte também de trabalhar com homens que me deram as oportunidades e não me deixaram de fora de nenhuma das discussões. Então, esse caminho não é só das mulheres, a gente conta com vocês, homens que estão aqui, para que a gente tenha um mundo mais igualitário. E esse é o recado final. Obrigada pela oportunidade, estou à disposição. Letícia. Vou seguir o exemplo aqui da Ângela, vou dividir entre uma parte técnica e uma parte pessoal. Um recado do biogás, né? A Ângela falou bastante sobre matriz elétrica, né? E a matriz elétrica ela é de fato muito renovável aqui no Brasil. Eu gosto sempre de ressaltar que a matriz energética não é tanto, né? Hoje a matriz energética brasileira ela tem 48%
de renováveis. Então, ainda tem uma parcela significativa de não renováveis na matriz energética, e para essa parcela a gente tem oportunidades muito grandes, né, de expandir as fontes renováveis, expandir a sustentabilidade, mitigar os impactos das mudanças climáticas. E eu acho que o biogás tem muito a oferecer nesse processo, tanto para o setor elétrico, mas para o setor energético como um todo. E tudo isso passa por economia circular, passa por neutralidade tecnológica, passa por leilões que sejam justos e reconheçam os atributos das fontes. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco para todas as renováveis. A gente precisa unir forças, as associações precisam estar conjuntamente aqui em Brasília, fomentando, fortalecendo o discurso das renováveis para que a gente realmente possa explorar tudo isso que naturalmente está disponível no nosso país. Em termos pessoais, eu queria agradecer imensamente, foi um prazer estar aqui nesse painel, presenciar esse congresso, olhar para essa plateia de mulheres, é realmente muito satisfatório, né? Não ser uma minoria no meio de um setor. É inspirador olhar mulheres que já estão em estágios avançados da carreira, conseguiram conquistar muitas coisas, outras que estão iniciando agora. Eu acho que isso aqui é um congresso que, além de falar sobre energia, fala sobre inspiração, fala sobre equidade de gênero, sobre buscar oportunidades e sobre acreditar que nós podemos fazer tudo isso. Então, queria agradecer mais uma vez à organização, ao painel, agradecer também à equipe da Biogás. Eu não sei se vocês sabem, a Biogás tem 9 pessoas que trabalham e são 7 mulheres, é quase a casa das 7 mulheres, né? E é uma equipe maravilhosa que dá tudo de si para poder fortalecer a pauta do biogás. Eu queria agradecer muito o esforço, a dedicação que todas elas têm com a associação, e eu acho que, enfim, vamos fortalecer a presença das mulheres na discussão sobre energia. Muito obrigada. Obrigada, Letícia. Gente, eu queria... A minha despedida também vai ser uma pauta pessoal, uma pauta técnica, mas eu vou quebrar aqui o protocolo, vou fazer a pauta pessoal primeiro e a técnica no final, depois da Lara e da Alessandra. Eu queria aproveitar a minha despedida aqui com a pauta pessoal, homenagear uma pessoa e apresentar essa pessoa para vocês, para a Lúcia, que é a organizadora desse evento. A gente está aqui hoje com uma mulher maravilhosa, mais uma, né, que eu vou pedir para ficar de pé, Janaína Bering Cardoso. Fica de pé, Janaína, por favor. Olha para lá, Janaína. E uma das coisas que eu sinto é vontade de apresentar uma mulher maravilhosa para outra. Hoje eu pensei, preciso apresentar a Janaína para a Aline Pan, preciso apresentar... Eu trago essa... Quando eu vejo que 2 mulheres combinam tremendamente, né? Janaína, ela é executiva de prospecção e oportunidades do Fundep, que é a Fundação de Apoio à Universidade Federal de Minas Gerais. Tem alguém de Minas Gerais aqui? Pode levantar a mão? Ali a Sal levantou e mais uma dúzia, a Kátia aqui na frente. Gente, Minas Gerais tem essa mulher maravilhosa que hoje saiu do CEMUV para homenagear esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Ontem a vontade dela era estar aqui, né, Janaína, com a gente, mas ela palestrou no CEMUV, ficou o dia inteiro, que está acontecendo aqui também em Brasília, e hoje ela veio aqui e eu falei, tenho que apresentar a Janaína para essas mulheres maravilhosas. Então, vocês estão conhecendo a mulher que leva uma pauta para Brasília, nos representa em diversos setores, principalmente mobilidade elétrica. Janaína, muito obrigada por ter vindo. Agora eu queria, Lara, você faz a sua despedida. Perfeito. Bom, eu espero, né, que a minha colaboração aqui no painel ela consiga ter trago ainda mais consciência para vocês, né, com relação às mudanças climáticas, o impacto disso, né, a importância da transição energética e o senso de emergência, né, e logicamente nos colocar à disposição para ter uma transição energética inteligente, né, avaliando os parâmetros meteorológicos climáticos. Com relação à minha despedida pessoal, também queria agradecer muito a organização do evento, a vocês que fizeram esse painel incrível também, parte desse painel incrível, e logicamente também ao meu time, à empresa, que independente do gênero, acreditaram em mim
e continuam acreditando em mim, que permitiram que eu estivesse aqui hoje também, e, logicamente, todas as outras mulheres que vieram antes de mim, porque eu estou entrando há não muito tempo no setor e já me sinto muito bem recepcionada, e eu tenho certeza que, pelos depoimentos que a gente ouviu aqui nesses últimos dias, nem sempre foi assim. Então, a gente está ganhando cada vez mais espaço, e eu digo isso como uma pessoa que está entrando recentemente. Eu espero também poder continuar colaborando para que mais mulheres estejam nessa posição que a gente está aqui hoje, né? Bom, então, muito obrigada e contem com a gente. Alessandra. Bom, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Ano passado foi incrível. As mulheres que estão aqui não são da energia, elas são a energia. Que bacana poder participar desse momento, né? O recado que eu deixo final é: toda geração de energia tem impacto ambiental, gente. Toda geração. Reservatórios de hidrelétricas são patrimônio do povo brasileiro. Nós hoje estamos aqui no setor elétrico, cada uma representando o seu segmento, mas antes disso nós somos brasileiros, nós somos consumidores de energia, né? São empreendimentos que passam de geração em geração. Então, acho que o nosso dever é reconhecer os benefícios dessa fonte, né? Não demonizar, isso é muito importante. Tem espaço para todo mundo, né? Que bacana ver o depoimento de cada uma de vocês, e assim, na pessoa da Letícia, eu fico emocionada porque os pequenos também precisam do seu espaço, e são pequenos só no nome, porque no dia que deixarem os pequenos se desenvolver, nós vamos mostrar para o país que nós temos uma grande capacidade de pulverizar energia limpa, renovável, a melhor do mundo, né? Nós somos os melhores. Então, muito obrigada pela oportunidade, realmente. Me coloco à disposição de vocês. A PCH está de portas abertas. Muito obrigada pela oportunidade. E aí, pegando a despedida aqui com a minha pauta técnica que a Ângela começou, ontem nós tivemos um painel aqui, foi o último painel, e ele, para mim, o que mais me tocou durante o dia foi aquele painel do final do dia, com as mulheres que não têm energia na Amazônia Legal, que envolve 9 estados, e a gente se tocou bastante com esse depoimento, né? Inclusive, a gente chorou a maior parte aqui dos depoimentos, e eu queria convidar todas para, até agora, nos painéis que a gente falou do on-grid, né? Associado a quem tem energia, aonde já tem linha de transmissão, linha de distribuição, e no painel das 4h30 nós vamos falar do off-grid. Nós vamos falar de quem nem está ainda nesse patamar de transição energética aqui, ela não tem energia, ela não conhece o que é tomar um banho quente com fornecimento de energia elétrica, porque não chegou. Então, apesar de tudo que a gente vê, do esforço para a gente fazer essa transição energética, na Amazônia Legal, ela chega muito devagar. Ela chega num patamar que a gente não é a gente não faz parte do nosso dia a dia. A gente, quando levantou de manhã, a gente secou o cabelo com secador, né? A gente fez maquiagem com uma iluminação bacana no espelho, tomou um banho quente. Isso não é a realidade de quase 1 milhão de pessoas na Amazônia Legal. Eu vou mostrar isso para vocês às 4h30. Quem puder assistir, por favor, vamos completar aqui esse quadro falando do on-grid e ver onde a gente está lá no Amazônia Legal, que não chega isso tudo aqui que a gente está falando. Muito obrigada por esse painel. Nós terminamos no nosso tempo. Que seja um bom evento para todas até o final do dia. They got a hold on you. In the dark, I feel you right now. And you're the one that I want.
just can't look away. I won't stop every day. You and me, let's run away. Come save me. Crashing, but still I keep on dreaming of you. Come save me. Crashing, wanna fall into the darkness with you. Come save me. Crashing, but still I keep on dreaming of you. Come save me. Crashing, wanna fall into the darkness with you.